Olá, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou a Tati e eu viajo por esse mundo fazendo um estilo de viagem um pouco diferente. Eu sou contratada de uma empresa CLT aqui no Brasil e eu acabo viajando pelo mundo trabalhando remotamente para eles. E eu vim contar hoje um pouquinho sobre a minha experiência e os meus custos que eu tive na cidade do México, para que vocês tenham uma noção. Foi um pedido num comentário e eu acho que é super válido. Então, primeiramente, eu vou começar que eu fiquei 50 dias na cidade do México, num tempo maravilhoso, porque eu queria conhecer muito a Festa de los Muertos. E, primeiramente, para entrar na cidade do México, hoje você precisa de visto mesmo tendo passaporte brasileiro. E eu entrei com o visto americano, no qual eu pude já usufruir de entrar em 3 países da América do Norte. Entrei nos Estados Unidos, em Nova York, fui para o Canadá com uma autorização de viagem também, que eu paguei $7 na época, e aí eu podia ficar até 6 meses lá, e ela é válida por 5 anos, porque ela fica vinculada no passaporte, ou ela fica vinculada até teu passaporte vencer. E depois eu decidi visitar o México, já que era uma das cidades que eu mais queria visitar, e como estava acontecendo a Festa de los Muertos, era uma das festas que eu mais queria conhecer. É uma tradição linda, recomendo muito. A cidade se transforma de uma forma e a cultura é excepcional. Então, recomendo muito essa viagem, principalmente para quem gosta da cultura mexicana. E como bom México, sempre, as pessoas são mais calientes, elas são mais receptivas, e eu me senti muito em casa, eu me senti muito bem. Fora que a comida é algo assim incrível, mas eu digo, se você tem problema com pimenta, vai com calma, porque tudo lá é apimentado. Mas tem coisas que você consegue tirar a pimenta, fica normal e aí dá pra comer. Eu sou meio aventureira, então eu acabei comendo muita pimenta. Algumas vezes passei um pouquinho mal porque era muito forte, mas outras vezes foi bem tranquilo. Mas bem, vamos lá, vou começar a falar um pouco dos meus custos. Lembrando que esse é o meu estilo de viagem, são as minhas decisões, então pode ser que em algum momento alguma coisa não encaixe pra você e não quer dizer que eu esteja errada ou que você esteja errada, mas é que pra mim faz sentido ser dessa forma. Como eu trabalho, eu preciso muito de um lugar para poder trabalhar. Ficar em hostel, às vezes ficar em hotel, sai um pouco mais caro. Hostel é um pouco mais barulhento, então às vezes não tem um lugar próprio para trabalhar, como tinha no de Cancún, que eu vou falar. Então, eu preciso desse espaço, eu preciso de um espaço para lavar roupa, para cozinhar, para ter uma rotina dia a dia, para manter alguns equilíbrios, principalmente na parte financeira, senão realmente a viagem sai cara. Eu não sou simplesmente uma turista na cidade, eu sou uma pessoa que vou para viver aquelas experiências, para estar com as pessoas, para conhecer novas pessoas e viver o dia a dia de quem mora lá. Claro que tem algumas coisas que eu não consigo vivenciar, como burocracia, porque eu não preciso, mas o meu estilo de viagem é aproveitar ao máximo o lugar que eu estou. Então, a primeira coisa que eu procuro é a hospedagem, e eu sempre prefiro pegar apartamentos ou casas, tá? Às vezes eu procuro casas para ficar sozinha e às vezes eu procuro para compartilhar. Eu gosto muito de compartilhar porque isso é uma experiência, e eu acho que para quem pega Airbnb, que era o intuito lá no início, era realmente essa troca de experiências, é tu compartilhar um lugar com uma pessoa e viver aquele dia a dia com aquela pessoa, viver a cultura, conhecer um pouco mais os costumes. E na Cidade do México, sim, eu preferi pegar um Airbnb compartilhado, até pelo custo, porque os Airbnbs para 50 dias na Cidade do México, sozinha, tava saindo em torno de quase 20 mil reais. E aí eu pensei, gente, eu não tô rica, E eu preciso, então, pegar aí algo que entra no equilíbrio do meu dia a dia, que eu possa ter. Então, peguei um Airbnb que era um quarto, e o que mais me encantou nesse Airbnb é que o quarto tinha um banheiro. Então, eu compartilhei a casa com outras pessoas, mas eu tinha meu próprio banheiro. E isso é bom porque, como eu acordava muito cedo para trabalhar, fazer barulho pela casa é um pouco chato, Porque as outras pessoas acabavam trabalhando mais tarde. Então, eu peguei esse quarto. Ele ficava no bairro de São Rafael, que é um bairro um pouco mais central, é um bairro um pouco, assim, perto dos pontos turísticos, perto do centro, não é bem área central, mas ele é um pouco perto do centro, acho que dá uns 40 minutos caminhando e 10 minutos de metrô.
era perto de estação de metrô, então isso facilitava muito a minha vida, porque eu conseguia ir e vir a qualquer momento. Também era perto de algumas linhas de ônibus, então isso ajudava bastante. Ele não foi um dos Airbnbs mais baratos que eu peguei, mas o custo-benefício dele comparado a outros foi. Então, ele era um Airbnb compartilhado, como eu disse, eu compartilhei com um rapaz que era mexicano e com um casal de britânicos. E foi uma experiência muito bacana, porque eu pude também vivenciar o Dia dos Mortos. Ele montou o altar, ele me explicou, a gente conversava, a gente trocava ideia. Depois eu conheci a namorada dele, né, que é a noiva, e a gente pôde também trocar muitas ideias e compartilhar muitas coisas. Foi uma experiência muito rica, tá? Nesse Airbnb, como ia ser a minha última viagem do ano, então eu paguei em torno de 6 mil reais os 50 dias, tá? Eu acabei pagando um pouco mais caro do que eu deveria pagar, porque na época eu tinha pegado um tempo menor. E aí eu tinha ganhado um desconto. Só que eu resolvi estender um pouco mais, eu resolvi realmente ficar os 50 dias. E aí acabei que eu tive que pagar a diferença, essa diferença não teve desconto e tava um pouquinho mais caro do que eu aluguei na primeira noite, para as primeiras semanas, na verdade. Eita. E aí, fazendo um cálculo aí para 50 dias, por dia ele saiu 153,70. Para mim, saiu super em conta, levando em consideração que você não encontra um hotel por menos desse valor, né? Então, foi super ok. Ele tinha máquina de lavar, tinha máquina de secar, tinha uma cozinha bem completa, então eu podia cozinhar e isso também facilitou para mim economizar durante a semana em comida. Então, eu cozinhava em casa e isso ajudava muito. E pra mim foi super confortável, o quarto era lindo, a internet funcionava super bem, eu tinha um banheiro com chuveiro a gás, que, né, lá não existe chuveiro elétrico, então era perfeito e eu amei muito o apartamento, a localização compensou também bastante, era um bairro ok, eu consegui ir pra todos os lados, eu ia caminhando 15 minutos até o Paseo de la Reforma, que é um outro ponto turístico, é uma avenida super conhecida. Então, para mim, o custo-benefício, por mais que não esteja dentro do meu range de valores mensais, porque eu tenho um range para hospedagem mensalmente, para mim fez sentido estar lá e ficar nesse lugar e eu não me incomodei muito com o valor. Mas tá, de 6 mil reais é caro. É caro, gente, muito caro. Mas como foram 50 dias, foram quase 2 meses aí, vamos fazer um cálculo de uns 3 mil reais, né? Com tudo incluso, internet, luz, água, gás, né? Condomínio, tudo incluso por esse valor. Eu acho que em Porto Alegre a gente paga mais ou menos isso, tá? Eu não sei no resto do Brasil, mas tem aluguéis em Porto Alegre que passam de 3 mil reais por mês e a galera paga e o condomínio é assim, ó, exorbitante, porque daí é 3 mil reais por mês, mais condomínio, mais água, mais luz, mais telefone, mais internet, e aí isso é mais caro. Então acho que compensou. A minha passagem pro México, eu fiz Toronto, México, ela saiu 1.500 reais, tá? Eu acho que ela saiu um pouquinho mais porque eu acabei pagando no cartão de crédito do Brasil e aí teve o IOF, então acho que ela saiu uns 1.700, mas está na média, assim. Podia ter sido mais barato? Podia, mas eu errei, eu comprei muito em cima, foi uma falha minha porque eu ainda tava em dúvida se eu ia pro México, se eu voltava pro Brasil, se eu ia pra outro lugar, mas daí eu resolvi ir pro México, então acabou ficando um pouquinho mais caro, mas deu tudo certo. Sobre transporte público, que é uma das coisas que eu sempre recomendo na cidade, que é andar de transporte público. Sim, vai ser lotado, vai ter muita gente, tu vai viver, mas como eu digo, eu vivo aquilo como se eu fosse uma pessoa que estivesse morando lá. Então, eu opto por transporte público por ele ser mais barato, por ser mais cômodo, né, mesmo sendo cheio, mas facilita. Quando eu cheguei na Cidade do México, eu comprei logo no aeroporto, tem uma maquininha, você compra e eles aceitam cartão nessa maquininha, o cartão do metrô, que é um cartão único, e eu paguei 15 pesos pelo cartão, que dá em torno de uns R$4,26, mais ou menos. Então, eu utilizei, né, esse cartão ali para poder me transportar e eu paguei esse valor e foi assim, ó, super, super tranquilo, tá? Muito tranquilo mesmo.
E eu paguei no total, acho que foi 60 pesos, porque eu ainda botei mais um valor de carga para poder andar, né? Porque esses 15 pesos é só pelo cartão, ele não vira uma carga dentro do cartão para você. Você tem que botar um pouco mais. E eu já botei inicialmente mais 30 pesos para poder estar andando, tá? O metrô, ele varia mais ou menos de 4... O metrô é 5 pesos, que dá uns 1,78, eu acho, mais ou menos, se eu tiver boa de matemática. Então, ele varia de 4 a 10 pesos, tá? O transporte público em geral, ônibus, metrô, metrobus. Então, varia este valor. Então, vai de 1,14 a 2,84. Gente, tá mais barato que a passagem de Porto Alegre. A passagem de Porto Alegre acho que tá quase 5, se eu não me engano. Então, assim, pra mim, o transporte público foi a melhor coisa. E como ele conta com 12 linhas de metrô que todas se interligam, mais Metrobus, meu Deus, Metrobus, consegui, que é linhas especiais de ônibus, mais o trem elétrico, que é uma outra linha especial de ônibus, depois tem mais o TFP, eu acho que é assim, que também são outras linhas circulares. E fora que tem algumas linhas que são por fora como se fosse vans e micro-ônibus, daí você tem que pagar em dinheiro e também varia de 8 a 12 pesos, mais ou menos, tá? Dependendo da região. Então, super vale a pena andar de metrô, de transporte público, faz todo sentido e você consegue para todos os lados da cidade. Claro, vai ser lotado porque é uma cidade que é uma metrópole, é muito grande, tem muita gente, as pessoas se movimentam a todo momento, mas eu acho que faz sentido e ajuda a economizar. Então, no total, na minha estadia de 50 dias, eu gastei em torno de 200 pesos. Quanto é que tá 200 pesos, gente? Não sei. Esqueci de fazer esse cálculo. Mas mais ou menos deu 200 pesos, então isso facilitou bastante. Uma coisa, como eu falei, eu cozinhava em casa, então mercado. Mercado, gente, vai depender muito do estilo de alimentação que tu tenha, tá? Eu sou uma pessoa que eu sou vegetariana, então eu como muita verdura, fruta, legumes, tofu, tomo pouco leite, então eu como mais leite vegetal, como pouco pão, então eu tenho uma alimentação diferenciada e eu como mais realmente comida, coisas saudáveis do que besteira, tá? Então o meu mercado, ele variava em torno ali de 500 a 600 pesos por semana. Então eu comprava bastante fruta, bastante legume. Uma coisa que eu comprava muito era coisas congeladas, assim, legumes congelados. Eu gosto de legumes frescos, mas como a geladeira era muito pequena, então eu tinha que dar um equilíbrio ali entre o que era fresco e o que não era para poder cozinhar, para a geladeira também não ficar muito entupida. Ela era pequena, né? Eu dividi ela com 3 pessoas. Então, para 3 pessoas que comem diferente, a geladeira era pequena, sim. Mas a gente super se entendia e tava tranquilo. E acho que a primeira semana foi que eu gastei um pouco mais, porque daí tu tem que comprar tempero que não tinha na casa, azeite, essas coisas, tá? Que, como é um apartamento que era alugado por pessoas que moravam lá, acabava que cada um tinha suas coisas e o dono do Airbnb não deixava coisas específicas como em outros Airbnbs. Mas pra mim isso não me incomodou, eu comprei os temperos que eu gostava, comprei as coisas e até o que sobrou ficou lá com a galera. Então, pra mim, assim, o gasto semanal era em torno de 500 a 600 pesos. Às vezes passava um pouquinho, mas ficava ali entre 170 a 210 reais por semana. É caro? É, mas eu também gasto isso em Porto Alegre, então acho que estamos no equilíbrio aí, não fica muito diferente e acho que é ok. Agora, para quem gosta de museu, e uma coisa muito interessante, a Cidade do México tem 132 museus. Ai, meu Deus, falei errado. Museus, tem 132 museus. Não fiz todos, mas fiz alguns que eu queria fazer, outros eu não tive nem tempo, mesmo estando lá 50 dias, porque sempre acontecia muita coisa, então eu tava sempre caminhando pra lá e pra cá, e fora as viagens que eu fiz fora da cidade. E o museu varia em torno de 50 a 150 pesos, que dá em torno aí de uns 42 reais no máximo, assim, pra te visitar o museu.
Teve um que eu acho que eu paguei 100 pesos, que foi mais ou menos isso. Então acho que deu 28, 38 reais, alguma coisa assim. E o restante variava assim, entre 50, né, 60, 80. Então, acho que é um preço muito ok pra te fazer uma visita no museu. Tem museu aí fora e museu até aqui em Porto Alegre que custa mais caro do que isso. Mas é super tranquilo, então recomendo bastante. Parece valores exorbitantes porque a moeda tem um peso maior, né? Mas para quem ganha em real, tem que lembrar que o peso mexicano é desvalorizado, então dá em torno de 0,28 centavos em reais um peso. Então, super vale a pena para quem ganha em real, tá? E aí eu sempre faço a comparação, né? Com uma das bebidas mais famosas, não tá me patrocinando, mas tudo bem. Eu nem tomo tanto assim, então tá ótimo. Que é o que a gente sempre olha, que é a famosa Coca-Cola, né? Hoje no Brasil eu acho que uma Coca tá custando em torno de 12 a 14 reais, uma de 2 litros. E lá uma de 2 litros custa uns 9. Uns 9. Acho que fica na mesma média. Então não tem uma diferença muito grande. O custo de vida, assim, pra quem mora, dependendo da região, é mais elevado. Pra turistar, realmente, se você vai ficar pouco tempo, tem que ver ali o que vale a pena. Às vezes pegar um Airbnb não vale a pena, tá? Porque se vai ficar uma semana, às vezes ficar num hotel, num hostel, sai um pouco mais barato do que ficar numa hospedagem. Mas como eu falei, pra mim que fiquei 50 dias, tava morando, tava trabalhando, simplesmente pegar um hotel não valia a pena, porque daí tem mais o gasto com comida, que com esses 170 reais eu fazia em torno de 3 refeições por dia, tá? Então era muito tranquilo. Comida de rua é barata, mas como eu não como carne, então era muito difícil eu comer comida assim de rua. Era raro eu achar comidas tradicionais em lugares muito aleatórios que tivesse, assim. Achei, tinha de cogumelo, tinha de flores, né, que eu esqueci o nome da flor. Mas eu preferia mesmo durante a semana fazer a alimentação em casa, então eu tomava café, almoçava, jantava, e tomava café da tarde. Às vezes fazia um lanchinho enquanto estava trabalhando. Sempre fazia isso porque era mais econômico, então assim, pegar um pacote de massa me durava 2 semanas. Um pacote de arroz me durou por 50 dias e ainda sobrou, né? Algumas outras coisas, tipo fruta, eu comprava por semana porque estraga muito rápido. Como eu comprava legumes congelados, saía mais em conta, então eu comprava às vezes 1 quilo de legume congelado e durava tipo 3 semanas. Então eu não gastei muito com isso e eu achei que teve um equilíbrio muito bom. Então o meu custo lá, assim, foi super ok pra dentro do que eu esperava. Acho que o que eu paguei um pouco mais caro mesmo, e mesmo assim, fazendo o cálculo que eu fiz ali de tipo aluguel, condomínio, água, luz, telefone, internet, eu acho que valeu super a pena. E fora a experiência, que isso não tem preço nenhum, porque é maravilhoso. Então é isso, gente. Espero que as informações sejam válidas para vocês. Lembrando que a minha viagem foi em 2023, esse ano, de setembro, né, do final de setembro ao começo de novembro. Peguei uma data festiva, então, né, tinha bastante movimento na cidade, muito turista. Que mais? Foi a minha experiência, e os valores que eu tô passando pra vocês é da data de hoje, dia 21 de novembro. Então algumas coisas podem variar e pode mudar, mas espero que ajude vocês a ter um pouquinho assim da noção de gastos que tem lá. Espero depois fazer outros vídeos mais profundos, assim, falando um pouco das outras viagens, e espero que tenham gostado das informações. Valeu!